São 7h33. Olha só, ele esteve aqui no T-News para uma entrevista sobre gestão da felicidade, que foi uma das conversas que mais fez sucesso entre os ouvintes. E está de volta, dessa vez, para falar sobre justiça climática. O filósofo e professor da PUC Paraná, Gelson Oliveira, é o nosso convidado no T-News de hoje. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Olha só, o tema da entrevista de hoje é o tema do livro que você acabou de lançar, junto com outros pesquisadores, que é chamado Frágil Equilíbrio, Justiça Climática e Responsabilidade. Ele até trouxe aqui, vou mostrar a capa que bonita. É sobre isso que a gente vai falar. Em ano, né, de COP30, qual que é a importância da reflexão sobre esses desafios éticos das mudanças e da emergência climática? Então, Roberta, esse livro ele pretende justamente chamar a atenção dessa importância, quer dizer, mostrar e ajudar as pessoas a falarem sobre esse tema e também, Roberta, trazer esse tema tanto para o mundo acadêmico, né, quanto para esse livro tem essa mensagem assim, também para o grande público, né, um livro que pode ser facilmente acessado por qualquer pessoa que esteja interessado nessa questão. Veja, nós estamos nesse ano da COP30 e esse, alguns dizem, é a última chance que nós temos de enfrentar de forma adequada o problema climático, né? Então, embora a gente tenha notícias aí das dificuldades de organizar um evento como esse, lá em Belém, é interessante pensar que esse evento está sendo realizado na Amazônia, no coração da Amazônia, portanto, num lugar simbólico do ponto de vista da proteção dos recursos naturais, né, dos bens naturais, e isso também implica toda uma, vamos dizer assim, uma responsabilidade do ser humano diante do que está acontecendo. Esse livro, cujo título é, então, Frágil Equilíbrio, quer dizer, a ideia é que a gente pense um pouquinho sobre justamente o que eu chamo assim de uma grande exceção, que é a vida, a existência da vida. Eu não sei se as pessoas já se deram conta, mas se a gente olhar para cima, o que a gente vai ver aí? E olha que a gente já viu bastante coisa, né? Mandamos muitas máquinas, tiramos muitas fotos, filmamos. O que a gente vê é só pedra morta. Até onde a gente viu, o que está na nossa cabeça. Pense então no cosmos, no espaço infinito, é tudo pedra morta. De vez em quando, inclusive, uma dessas cai na nossa cabeça e muda o cenário da existência, né? Há 66 milhões de anos atrás, dizem que uma dessas caiu, desapareceram os dinossauros e mais 75% das formas de vida que havia no planeta naquela época. Se a gente pensar nesses termos, a gente podia dizer que a vida neste planeta é uma grande exceção. Inclusive, esse planeta é uma grande exceção, né? É uma super combinação de fatores, de né? fatores, que eu chamo assim uma espécie de aproveitamento de oportunidades, né? Quer dizer, não sei porquê, bom, quem tem fé vai dizer que foi Deus, quem não tem vai dizer, bom, foi o acaso, foi um aproveitamento de oportunidades que de alguma forma resultou nisso que se chama Terra, que deu para nós as condições para que a gente existisse. Mas essas condições são muito frágeis. Um pouquinho mais de oxigênio numa sala, a gente morre todo mundo. Um pouquinho menos também. Veja, quando a gente fala do aquecimento global, um pouquinho mais na temperatura do planeta, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar, porque a gente fala em 1 grau, meio grau, 2 graus, a pessoa, o que é 1 grau, né? Tranquilo. Tranquilo. E o efeito disso é afetar esse equilíbrio que é muito frágil de uma forma irreversível e dramática, como a gente está assistindo, né, as evidências agora. Então isso tudo, esse título tem essa ideia de chamar atenção para essa fragilidade, e quanto mais frágil é a perspectiva, a existência da vida, mais responsabilidade nós temos. Por quê? Eu falei desse acontecimento há 66 milhões de anos atrás. Essa foi a chamada quinta onda de extinção da vida na Terra. Nós vivemos agora a sexta onda de extinção e ela tem duas grandes diferenças em relação ao que aconteceu na última vez, quando desapareceram os dinossauros, como eu disse. A primeira evidência tem a ver com a velocidade. Dizem os especialistas que agora a onda de extinção da vida na Terra é de 100 a 1000 vezes mais rápido do que aconteceu normalmente. Se você pegar tudo que aconteceu na história da vida nesse planeta, agora a extinção da vida é de 100 a 1000 vezes mais rápido. Então é muito grave a velocidade com que as coisas estão acontecendo. E segundo, tem a ver com um fator antrópico, ou seja, uma palavrinha difícil para dizer, o ser humano é que produz isso. É a primeira vez na história das extinções, falei que nós estamos na sexta, então a sexta é a primeira vez que entre os outros seres é responsável por essa extinção. Sempre foi um evento cataclísmico que não dependeu dos outros seres. Então é interessante a gente pensar que nós temos aqui uma responsabilidade muito grande e nós temos ali a história da COP, quer dizer, a gente tem a chance também de reverter isso antes que seja tarde. Quer dizer, nós
todos nós sabemos como o clima está doido, como reclamamos isso todo dia, vemos isso nas notícias sobre meteorologia, sobre Acabamos de previsão. falar, né? Acabamos de falar, né? Acabei de falar sobre a questão das turbulências, de que até Não isso é? está sendo afetado, né, Tudo. pelo aquecimento global. Tem dados, Roberto, a gente está falando do cérebro, por exemplo, como ele é afetado pelo calor, ou seja, você tem uma série de evidências. Olha as chuvas no Rio Grande do Sul, que foram assim absurdas, né? Agora há um ano, em outros lugares, ondas de calor muito grande. Quer dizer, você tem uma desorganização climática. Por quê? Porque o equilíbrio é muito frágil e, portanto, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, e isso nós sabemos depende das nossas atitudes pessoais. Então, como eu vivo no meu dia a dia, meu estilo de vida, etc., isso é muito importante, mas também das decisões políticas, porque não adianta eu cuidar e o meu vizinho não. E daí nós temos que pensar como é que nós fazemos isso coletivamente. E a política ainda é, né, o espaço onde a gente, queiramos ou não, né, decepcionados ou não com o mundo da política, a política é o espaço onde nós podemos pensar as regras coletivas de vida, né? Eu acho que isso é bem importante. No release tem uma frase muito boa que eu não sei se ela está no livro também, porque eu ainda não li, acabei de ganhar, né? Mas ele diz o seguinte: estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. O que isso quer dizer? Isso é o resumo da justiça climática, que é o tema central, talvez, do livro, né, Roberta? Estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Significa, de alguma forma, que estes fatos, né, essas evidências, elas nos afetam a todos. Então, todos nós somos afetados quando tem muita chuva, quando tem seca, quando vem tempestade forte, quando, por exemplo, o preço dos alimentos aumenta, porque você sabe que a agricultura, por exemplo, a grande agricultura vem sendo impactada, né, pelos eventos climáticos. Você tem, por exemplo, diminuição de produção e, portanto, aumento de preço de comida. Então, tudo isso afeta de forma igualitária a todos nós. Mas isso não é toda a verdade, porque tem barcos diferentes, ou seja, eu quero dizer o seguinte: quando você é rico, por exemplo, você tem mais condições de enfrentar os impactos desses, né? Por exemplo, se você tem dinheiro, o fato de o arroz estar R$ 5 mais caro não te faz muita diferença. Mas quando você é pobre, vive nas periferias, aí a diferença é muito grande. Até ondas de calor, né? Como que as pessoas sobrevivem a ondas de calor, né? Ar-condicionado, climatizador, tem condição de estar num lugar mais fresco. E quem não tem, né? Quem não tem? A gente vê pelo Rio de Janeiro que acontece, chegar o momento, como a gente viu no último verão, das pessoas terem que ir correndo para a praia, entrar no mar, porque não tinham condições de ficar dentro de casa. Isso mesmo. E esta situação, veja, de você ter uma casa em que você não tem ar-condicionado, te coloca, numa desigualdade em relação ao modo como você vive, é impactado e de alguma forma, também tem condições de sobreviver a essa questão. Veja o caso do Rio Grande do Sul. Se a gente pegar as entrevistas, por exemplo, que a gente viu, qualquer um vai lembrar de qualquer uma dessas entrevistas, no geral eram pessoas pobres que viviam na periferia, que são essas pessoas, Roberto, que estão em situações de vulnerabilidade já há longo tempo. Então a gente chama isso de triplas desigualdades. As triplas desigualdades é o seguinte: tem um sistema de mundo que manteve, ou que mantém historicamente as pessoas na desigualdade. Essas pessoas têm que morar, então, em situações de vulnerabilidade, na beira de rios que enchem, né, de vez em quando, ou, por exemplo, em beira de morro, esses morros de vez em quando caem na cabeça das pessoas, ou em regiões de seca, onde tem de vez em quando, ou quase sempre, né, falta de chuva. Então, quem mora aí, quem está nessas regiões de maior vulnerabilidade? As pessoas pobres, primeira desigualdade. Segunda é que elas são as primeiras a serem impactadas. Terceiro, as que mais têm dificuldade de se reerguer, porque você sabe, a Dona Maria, que foi afetada lá na cheia do Rio Grande do Sul, ela comprou, sei lá, uma geladeira à prestação. Essa geladeira veio a chuva, levou, ela perdeu a casa, a geladeira, ficou com a dívida, e agora como é que ela faz? Ela tem muito mais dificuldade de sobreviver a isso, e mais ainda, ela vê agravada aquela situação que ela já vivia de desigualdade social. Então, falar em justiça climática é falar como o problema do clima afeta de forma desigual as pessoas, ou seja, de forma a que muitas pessoas têm menos dificuldade de enfrentar toda essa calamidade, né? E, Roberto, olha que interessante, se a gente pensar isso em termos mais políticos, de organização de mundo, o que a gente vai concluir é que, historicamente, aqueles países que mais produziram a poluição, que, portanto, mais se desenvolveram ao longo do tempo e produziram, por exemplo, o aquecimento global, que é produzido, você sabe, a partir dos últimos séculos, 3, 4 séculos,
séculos a partir da queima dos combustíveis fósseis, quem são os países que fizeram isso? Os chamados países do norte global, ou seja, os países ricos, Estados Unidos, Europa. Esse pessoal produziu a crise. É lá que as casas são aquecidas a diesel. E isto, que tem carros enormes, eles é que desenvolveram isso aí e poluíram o planeta. Só que, olha que interessante, várias pesquisas mostram que, se isso é verdade, é também verdade que os países menos desenvolvidos, então os chamados países do sul global, no caso América Latina, África de maneira geral, etc., esses países contribuíram muito pouco para poluir o planeta, mas ao mesmo tempo hoje eles são os mais afetados, porque você sabe que tem dados, por exemplo, do Instituto do Clima de Estocolmo, a gente comentou no nosso livro sobre isso, que colocam, por exemplo, que em torno de 90% das mortes provocadas pelo aquecimento global ocorrem no sul global. Por quê? Precisamente. O cara da Europa, não é que ele não é impactado pela questão climática, ele é, mas olha onde ele mora, olha o dinheiro que ele tem, olha o Estado que ajuda ele a se reerguer, ou seja, você tem condições que dão a ele a chance, digamos assim, de enfrentar esse problema de uma forma diferenciada. Agora, se você mora na África, você mora no Morro do Rio de Janeiro, você mora num rio que enche, mesmo aqui em Curitiba, numa cidade aqui do Paraná, se você mora numa região já vulnerável, você vai ter muito mais dificuldade. Então a chance de você morrer, por exemplo, de você ter prejuízo é muito grande. Então o nome disso é justiça climática, resumido nesta frase. Nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? E o negacionismo climático, o que é e por que, do ponto de vista filosófico, isso acontece? Renata, esse é um grande dilema do nosso tempo. Claro que isso tudo envolve determinados interesses, né? Há interesses, inclusive, econômicos, né? Em, por exemplo, desmentir a crise. Por quê? Nós temos que lembrar que esta crise é provocada por um determinado modelo econômico, o que eu chamo de uma dieta socioeconômica. Diz pra gente o quê? Compra, 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 né? Troca de carro, troca de celular. Tudo pelo conforto. Tudo pelo conforto. Então você associou, nós já falamos aqui aquela vez, né? A tua felicidade, a ideia de conforto. Então você quer... Todos nós queremos isso, mas isso é vendido, isso tem empresas, big techs, por exemplo, né? Grandes empresas, conglomerados que vendem esses produtos. E essas empresas, elas querem de alguma forma que a gente acredite que está tudo bem, porque elas querem continuar vendendo os seus produtos e vendendo mais que o produto, também o estilo de vida. Então há uma onda de negacionismo que pretende justamente retirar as responsabilidades da parte daqueles que produziram essa crise, como eu falei, muitas empresas, etc., para que a gente continue achando que está tudo bem e eles não tenham prejuízo. Porque se imagina, por exemplo, se a consciência do mundo em relação, sei lá, à troca de celulares, por exemplo, de como, se você começar a crescer, por exemplo, a tua consciência, vamos pegar um exemplo muito simples, do plástico. O plástico é produzido a partir do petróleo, é um subproduto do petróleo. Nós sabemos que hoje o plástico é um grande problema mundial, tem montanhas de plástico nos oceanos. Bichos são hoje, né? O cérebro humano tem plástico, micropartículas de plástico. Plástico é um grande problema. Roberto, eu morei em Londres um ano para fazer meu pós-doutorado e eu visitei um dos museus mais interessantes de Londres, que é o Albert como é que é? Esqueci o nome lá. Albert Museum, lá em Londres. É o nome da esposa dele, do Albert. E lá tem uma exposição enorme sobre grandes... Vitória em Albert. Victoria and Albert Museum. Quem for a Londres um dia tem que ir, porque é muito interessante. É uma espécie de museu da manufatura que conta essa história assim de como a Inglaterra, né, que foi o lugar da Revolução Industrial, cresceu. Lá tem estátuas enormes reproduzindo, por exemplo, Davi, do Michelangelo, tudo de plástico. E a história é interessante, porque o plástico foi um sucesso tão grande que eles achavam assim, meu Deus, um material que eu posso facilmente reproduzir outros, fazer... Então foi uma febre. Só que isso quando descobriram o plástico. Hoje o plástico é um problema. Nós levamos o plástico para casa, nossas sacolinhas, nas embalagens, coisas que demoram 500, 400 anos para se decompor. E a gente, por exemplo, não tem consciência sobre isso. Se a gente aumentar a nossa consciência sobre isso, a gente começa a não querer mais o produto feito de plástico. A gente começa a ir para o supermercado e não querer mais aqui. Então isso, claro, tem um impacto, né, decisivo no modo como o sistema é organizado, o sistema econômico é organizado. Então, de um lado, você tem isso. Do outro lado, Roberto, então voltando ao negacionismo, há uma pressão econômica. De outro lado, você tem uma pressão política. Por quê? Porque o regime que nós vivemos é um regime democrático. E o regime democrático, ele prevê eleições a cada ano, ou a cada 4 anos, no caso do Brasil. Portanto, um espaço muito curto para que as grandes decisões no campo do meio ambiente sejam tomadas. Porque, veja, nós estamos falando agora de voltar a explorar petróleo, por exemplo, na foz do Rio Amazonas. Bom,
essa decisão, ela impacta gerações do futuro. Vamos dizer, não sei, outros seres que vivem na floresta, no rio, peixes, oceanos, etc. E nós, por causa da eleição, quando a gente elege um presidente, por exemplo, um governador, ele já está pensando na próxima eleição. O tempo, portanto, de decisão é muito curto. E isso faz com que este cara comece a defender, por exemplo, a exploração do petróleo, porque isso dá voto para ele na próxima eleição, ano que vem, mesmo que isso comprometa gerações do futuro. Ou seja, o modelo de política que nós vivemos, o modelo democrático, ele tem muita dificuldade de pensar as questões climáticas. Porque a mudança de comportamento é o remédio amargo, né? As pessoas mesmo. não querem ter menos conforto, né? A ponto de até negligenciar as gerações futuras, não Isso pensar mesmo. nos seus bisnetos, nos seus tataranetos, né? Uhum. São É isso 7 aí. horas e 49 minutos, hora da gente fazer uma pausa, mas a gente já volta para continuar a conversa. São 7 horas e 51 minutos. Eu estou conversando aqui no estúdio com o filósofo, professor da PUC, Gelson Oliveira, que acaba de lançar o livro Frágil Equilíbrio, Justiça Climática e Responsabilidade com outros pesquisadores. Eu vi que o epílogo da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, como é que foi o contato com ela, né, e a receptividade à obra? Então, Roberta, esse livro foi produzido num grupo de pesquisa que a gente tem na PUC, né, que é o grupo do Centro Hans Jonas Brasil, que é um autor que a gente vem estudando há muito tempo, que trabalha com essas questões ambientais. E então eu escreveria aí com o meu colega o Gregory de Souza, o Thiago Vasconcelos e o Lucas Miguel Bugalski. Cada um tem uma contribuição nesse livro, a gente produziu a muitas mãos e em função desse trabalho que a gente vem realizando, nós temos contatos com outras pessoas, organizações e pessoas de referência, né? Então, quando a gente contatou a ministra Marina Silva, não foi só porque ela é ministra, assim, atualmente, mas porque é uma voz, obviamente, muito importante nesse debate. Concordemos ou não com as posições dela hoje, inclusive no governo, ela é uma voz importante, histórica, né, na luta, reconhecida internacionalmente. Para nós foi uma grande honra quando ela aceitou, então, escrever esse epílogo. Uma defensora da Amazônia, Da né? Amazônia, isso, né? E ela aceitou, então, escrever esse epílogo para o livro, porque nós queríamos justamente conectar esse livro com as questões ligadas à COP30. Então, a presença da Marina Silva para nós é muito importante, porque a gente termina, então, o livro falando justamente sobre o futuro, sobre a chance que a humanidade tem de salvar esse planeta, né? E ninguém mais, eu acho que assim, mais cacifada para isso do que precisamente a Marina Silva, porque é alguém que, como eu disse, então, tem todo esse histórico e está à frente deste grande movimento que vai acontecer, então, em Belém agora em novembro, que é, como eu disse no início, pode ser a última chance que a gente tem de salvar o planeta. Então, para nós é uma grande honra, ela aceitou a participar desse projeto, porque justamente essa é a intenção, trazer o debate da COP, trazer o debate da questão climática para o mundo da academia e precisamente para o mundo da filosofia, porque muita gente pensa, o que a filosofia tem a ver com isso, né? E a filosofia tem tudo a ver, porque nós estamos aqui diante do maior problema ético do nosso tempo, que é como mudar os nossos comportamentos. Pensando que a ética é uma ciência do comportamento, ela nos ajuda a fazer o certo, agir de maneira correta, nada mais adequado do que a gente pudesse, então, pensar isso e pensar isso também politicamente, o efeito disso também no grande debate, digamos assim, sobre os rumos do país, né? Vocês vão para a COP? Vamos, nós estamos pretendendo ir para a COP, lançar o livro lá, inclusive. E, Roberta, tem toda uma movimentação atualmente em torno da COP, né? Tanto de movimentos sociais, bom, tem a parte, digamos, formal, né? Como tem a parte que eles chamam de cúpula dos povos. Então, você sabe que isso é muito importante, é um dos debates no nosso livro, justamente como aqueles que tomam as decisões ligadas às questões climáticas devem ouvir as vozes das vítimas, a voz de quem está lá embaixo. Esse é o grande desafio da COP, quer dizer, como é que os diplomatas que vão lá nos seus carros blindados, né, ficam nos hotéis caros de Belém, como é que eles vão ter capacidade de serem afetados pela mobilização social? Então, a mobilização social é muito importante, tanto que, então, a cúpula dos povos é uma espécie de evento alternativo ou paralelo à COP oficial. É lá que a gente vai participar, junto com, por exemplo, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está organizando uma grande mobilização com palestras, umas tendas com vários, vamos dizer assim, palestras, lançamento de livros, coisas desse tipo, debates, né? E os próprios movimentos sociais que trabalham com ecologia e questões sociais também estarão lá. A COP é sempre um evento muito rico, né? Que tem muitas coisas acontecendo paralelamente. A gente já teve, né, o privilégio de receber uma COP aqui em Curitiba. Nunca vou esquecer de como foi isso.
isso, né? E é uma oportunidade também de troca de figurinhas, né? Entre pesquisadores de diferentes áreas que estão estudando e que estão tentando ser ouvidos, né? Sobre a questão da emergência climática. Com relação ao livro, como é que é? Cada um pegou um tópico? Como é que vocês produziram? Foi feito a 8 mãos, né? Então, cada um escreveu uma proposta, enfim, escreveu o que mais gostava, mas, ao mesmo tempo, Roberto, é um livro escrito realmente a muitas mãos juntas, né? É um livro produzido ao longo de uma pesquisa que envolveu, por exemplo, a realização de disciplina lá na PUC. A gente teve uma disciplina sobre justiça climática no programa de pós-graduação em filosofia. Nós produzimos 3 seminários sobre isso, envolvendo, por exemplo, pesquisadores aqui de Curitiba, da área, sei lá, da arquitetura, da área de engenharia, na área de economia. Então, debates transdisciplinares, interdisciplinares. E foram 3 eventos, e todo esse trabalho que nós realizamos em torno da obra do Hans Jonas, que é esse filósofo que eu te falei do século XX, que escreveu um livro que eu considero o livro mais importante do pensamento ético do século XX, que se chama O Princípio Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Então, uma obra assim muito atual, né? Esse autor, ele é um alemão que morou nos Estados Unidos muitos anos, amigo da Hannah Arendt, que é a sua amiga mais conhecida, foi aluno do Heidegger. Quem estuda um pouco de filosofia vai se situar aí. E ele produziu esse livro, então nós temos uma pesquisa muito grande em torno da obra dele, não é só esse livro, mas enfim, todo o pensamento dele. E os últimos anos, Roberto, interessante, ele deu várias entrevistas, inclusive quando aconteceu o Rio 92, a Eco 92, ele morre em 93, então às vésperas aí, por causa da morte dele, e às vésperas da Rio 92, ele dá uma entrevista para um jornal na Alemanha, em que ele trabalha com temas ligados à justiça climática, embora então esse conceito ainda nem sequer estava cunhado, assim como hoje é um grande movimento. Você sabe que existe a justiça climática é mais do que um conceito, é uma espécie de movimento que une questões ecológicas com questões sociais. Mas o Jonas já deu nessa entrevista muitas pistas para a gente pensar essa ideia de responsabilidade, então pensando que há discrepância de responsabilidades, ou seja, há diferentes responsabilidades quando nós pensamos a questão climática. Então, a ideia é, a partir da obra dele, levar a obra dele adiante, já que o tema da responsabilidade é, né, o tema central da obra dele, levar essa obra adiante. Então, esse grupo todo de pesquisa vem, ao longo dos últimos anos, produzindo coisas. Esse não é o único livro, esse é o último livro que a gente produziu. Agora nós estamos trabalhando, por exemplo, com o tema da extinção dos animais, é um tema muito interessante. A gente vai produzir um livro, inclusive em inglês, lançado pela Springer, que é a maior editora, talvez uma das maiores editoras do mundo. Assinamos o contrato ontem, a gente está muito feliz, porque vai sair esse livro ano que vem, que é justamente sobre uma ética para a extinção dos animais. Para você ter uma ideia de que a gente quer dar continuidade a esse tema. Tem um capítulo aqui sobre os animais, sobre plantas. A gente trabalha com filosofia vegetal, que é outra área interessantíssima. Olha, isso aí vai ter que render outra entrevista. Isso é uma coisa, sabe a nossa avó falando com samambaia? É isso aí, tem muita ciência falando disso, faz muito sentido. Faz sentido. Bom, não é um livro só para estudiosos, é um livro para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais sobre o assunto, ler. Então, deixa aí as credenciais, como é que acha, como que compra, como que encontra vocês? Então, Roberta, o livro ele é vendido a preço de custo, nós não temos nenhum interesse de ganhar dinheiro com isso, então o preço de custo, geralmente é o preço do correio. A pessoa pode comprar diretamente na livraria da Edux, que é a editora da Universidade de Caxias do Sul, uma editora universitária, então, que lançou o livro. Também pode conseguir com a gente mesmo. Então, talvez mais fácil seria mandar um contato pelo Instagram, meu Instagram, que é Gelson com J Oliveira. Então, se você mandar uma mensagem lá, a gente tem uma equipe lá no nosso centro Hans Jonas que manda para você o livro pelo correio sem, como eu disse, ao preço de custo, só com o preço do correio. Então, talvez seja isso. Mas na Amazon, essas grandes livrarias também você acha. Também acho. São 7h59, muito obrigada pela entrevista, sucesso lá na COP com o lançamento do livro e até uma próxima. Obrigado, Roberto. Um prazer imenso estar aqui, sempre à disposição. Este é o professor da PUC Paraná, professor de filosofia, Gelson Oliveira, falando então sobre esse livro, Frágil Equilíbrio, Justiça Climática e Responsabilidade, já lançado aqui em Curitiba e que vai ser também lançado na COP 30. Eu vou encerrando por aqui o TNews de hoje. Amanhã às 6:50 tem mais notícias. Boa terça-feira e até lá.